12, né? Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Eu estou lendo direto na Bíblia. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele, tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, amém? Vamos ler até o verso 12. Vamos meditar hoje sobre eleição e predestinação. Tá? O texto áureo, ele repete aqui o verso 4 e 5. Certo? Versos 4 e 5 são os centrais da nossa lição de hoje. Já que eu não li o texto aqui de forma responsiva, como o costume dos irmãos, eu queria ler o texto todo, Vamos então ler juntos o texto áureo, que é o verso 4 e 5 de Efésios 1. Vamos juntos. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática, ela resume todo o estudo de hoje na seguinte frase aqui, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém? Então, o nosso Deus, que é onisciente, que é presciente, Ele conhece todas as coisas. Mas a gente não vai falar só da presciência de Deus, vamos falar também, inevitavelmente, queridos, da soberania de Deus, que também determina, Porque, por exemplo, um profeta, ele no Antigo Testamento era chamado muito de vidente, porque ele via o que ia acontecer. Deus dava ali uma visão do que iria acontecer. Isso é uma espécie de uma presciência, não do profeta, mas de Deus que revelava. Mas também Deus, em muitos momentos, o que ele fazia? Ele também, obviamente, determina, Ele chegava com o profeta e dizia assim, vai acontecer isso aqui. E a profecia, às vezes, não é simplesmente uma revelação do que já vai acontecer, como também pode ser uma determinação, Deus falar assim, eu quero que aconteça assim, certo? Então a gente não vai negar também esse querer de Deus, esse beneplácito que Paulo também tanto fala aqui, certo? Trabalhando em conjunto com essa presciência de Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, Senhor, por teu cuidado e tua bondade sobre nossas vidas. Ó Deus querido, Tu és grande, Senhor, Tu és soberano, e ó Pai amado, nos sujeitamos a essa soberania, essa grandeza, Senhor, reconhecendo nossa pequenez e nossa dependência do agir do Teu Espírito Santo em nossas mentes e corações, para podermos entender a Tua palavra, vivermos, praticá-la em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar, mantenham suas Bíblias abertas aí na carta de Paulo aos Efésios, para a gente poder, estar realmente alinhados com a palavra de Deus, diante de um tema que eu até comentei anteriormente, na lição passada, que ele assim, no nosso meio pentecostal, nosso meio assembleano, ele é um tema assim meio polêmico, porque dentro da questão teológica
dos dois principais ramos relacionados a esse assunto, né? Em que tem os calvinistas e os arminianos. Então, normalmente a Assembleia de Deus, né, ela se inclina para a questão arminiana. Apesar de que, como dizia o saudoso pastor e missionário Russell Shedd, essa questão de arminiano e calvinistas, eles são os dois lados do mesmo trilho, né? Um trilho de trem, né? Tem o trilho direito e esquerdo, senão não é um trilho, né? Senão o trem descarrilha, né? Então ele sempre dizia que os dois lados do mesmo trilho, né? Certo? Ou seja, no final da história ambos têm razão, né? Porque não adianta a gente ficar assim numa briga, pode até ficar numa discussão, isso é normal, é natural nosso, né? Cada cabeça é uma sentença, como já se diz. Então não seria diferente na questão teológica e tudo mais, né? Mas o que acontece é que tem gente que vai para o lado da briga mesmo, né? O camarada quer ter ali a corrente teológica dele como uma verdade absoluta, certo? E se é só questão de interpretação, tem que se tomar cuidado isso, tá entendendo? Então o que acontece? Então no fundo, há razões dos dois lados, né? Porque se dentro desse tema de eleição e predestinação tem a corrente teológica que se fecha para a questão da fé, do lado em que compete a nós, né, seres, né, humanos, correspondermos à graça de Deus, certo? E Paulo também fala aqui, em Efésios mesmo está lá um texto muito conhecido, que é Efésios 2,8, pela graça sois salvos, né? Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então um pega esse texto e diz aí, está vendo? Nós somos salvos pela graça, pronto, acabou-se. Então para uns chama atenção o início do versículo, para outros chama atenção a segunda parte do versículo, né? Salvo pela graça mediante a fé, ou seja, a necessidade da fé. E quem tem fé não é Deus, Deus nem Jesus, né? Não precisa de fé. Quem tem fé somos nós, apesar de Jesus ser o autor e consumador da fé, né? Certo? Quem tem fé somos nós é que precisamos crer, né? Nessa graça oferecida por Deus, certo? Então, é fato que o plano de salvação, quem foi que criou esse plano de salvação? Quem foi? Deus, né, irmãos? Não foi eu, foi você. Fomos nós que desejamos e ansiamos, né, e planejamos esse plano de salvação. Foi Deus, obviamente. Salvação provém dele, certo? Paulo está louvando a Deus. Nós estudamos semana passada, né? Verso 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Capítulo 1, verso 3 aí de Efésios, carta aos Efésios. Então, óbvio, quem é bendito é Deus, né? Quem nos abençoou? Deus. Em quem? Em Cristo, obviamente, né? Então esse meio, esse caminho, né? Por isso que Paulo fala aos Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Porque vem dele, através dele, para ele. Então o início, meio e fim é o próprio Deus, por isso que ele é o alfa e o ômega, né? Certo? Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim de todas as coisas, correto? Então o que acontece? Sendo assim, nós vemos, nós entendemos, nós compreendemos que a fonte dessa salvação, claro, é loucura pensar algo diferente, obviamente é Deus, é o Senhor, não tem como ser diferente, não é verdade? Aí alguns se agarram somente nessa parte, né? E dizem, não, pronto, então Deus já elegeu, já escolheu os seus escolhidos, né? Estou aqui redundando, né? Já predestinou os seus predestinados, pronto, acabou-se, né? Só que a gente vai ver que existe um radicalismo no pensamento desse, porque a gente vai aprender aqui um pouco que a predestinação não é dupla, não é predestinação para ser salvo e predestinação para ser condenado. A Bíblia vai falar da predestinação referente à salvação, né? Então ela é relacionada à salvação, né? Tem uma faca de dois gumes aí não, correto? E a gente vai ver que a eleição, ela a eleição, ela é ali um fato, né?
certo? Essa escolha de Deus, essa preferência de Deus, porque eleição significa isso, né? O que é uma eleição? Quando você vai às urnas municipais e estaduais e federais, né? Para escolher os candidatos, né? É uma preferência sua, né? Uma escolha, não é verdade? No sentido bíblico tem uma força muito maior, que é aquilo que é amado, aquilo que você ama, né? É claro que no nosso caso de questão de política não tem a ver com você amado, ainda que tem gente que anda idolatrando aí governador político e presidente, etc, né? Então, essa carência, né, que o brasileiro tem de salvador da pátria, ele transforma aquilo numa idolatria, né? O líder político ali se torna uma espécie de um messias, de um salvador, entendeu? Então, o pessoal já vai para esse lado da idolatria, certo? Então, até meio parecido com esse aspecto da eleição, né? Mas normalmente não, você elege é só uma questão de preferência. Você escolher o que você olha e entende como melhor. É claro que como eu e você não temos presciência como Deus tem, então a decepção é muito grande, né? A gente normalmente se decepciona lá na frente, porque o homem é pecador, é falho, o coração do homem é altamente corruptível e corrupto, e a gente não conhece, né, o coração de ninguém. Nem o nosso direito a gente conhece, mas do outro, que só Deus conhece. Então, lógico, quando vai para o aspecto da eleição, a gente vai pelo aspecto da escolha soberana de Deus, né? Certo? Então, nós vamos ver que é uma posição em Cristo, eleitos para uma posição em Cristo Jesus, né? Porque eu gosto muito de uma analogia que tem aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Donald Stubbs, que foi o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD, ele já partiu, se eu não me engano. Então, uma analogia que tem aqui interessante é: pensem num barco, né, que, certo, ele está predestinado a ir para o céu, o caminho dele é chegar lá no céu, não é verdade? Certo? Jesus, ele é o capitão desse barco, né? Ele é o comandante, ele vai garantir. Não tem tempestade, não tem vendaval que vai afundar esse barco, certo? Então, se eu e você, nós estamos nesse barco com Jesus, com esse comandante Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, só ele. Pode até, existem outros barcos, mas não vão chegar lá. O único que vai garantir o destino é Cristo, certo? Então, ele está predestinado. O propósito dele é chegar na eterna glória, no céu, na Nova Jerusalém, na região celestial, no reino de Deus, chegar até Deus, etc. Certo? Então, se eu permaneço nele, eu permaneço no meu chamado. Eu atendo a minha eleição, não é? E aí vou usufruir dessa predestinação, desse propósito que está predeterminado. Agora, a partir do momento que eu não quero saber de Jesus, que eu dou tchau para Jesus, que eu pulo fora desse barco, entendeu? Então, não adianta eu achar que eu continuo atendendo a essa eleição, esse chamado, porque eu estou fora, né? E muito menos cumprir o propósito da predestinação, do que está predeterminado, né? Então, é uma analogia, obviamente vai ter suas limitações, pode ser questionado, mas é uma analogia muito boa, entendeu? Que já nos dá um rumo muito interessante dentro dessa temática aqui, né? Então, nós não podemos excluir, nós não podemos ir com... vou citar para os irmãos que eu não sou conhecedor profundo nem da teologia calvinista, nem da arminiana, certo? E de propósito eu faço questão de não ser, porque são teologia, filosofia teológica, né? São dois homens ou outros que vieram compondo, porque isso aí a gente nunca pode dar glória para um homem só, está entendendo? Porque ele, tanto Calvino como Arminio, eles ouviram muita gente antes dele, leram muita coisa antes deles, ouviram também, aí o cara vai montando ali aquele quebra-cabeça, até um dia ele defender uma tese, né? Até um dia ele defender ali, certo? O seu pensamento, né? Então são os que se destacam nessa questão, certo? Porque é questão de interpretação, ok? E aí a gente, nós temos que nos concentrar na Bíblia, na palavra de Deus, não é verdade? Na palavra de Deus.
Então, se há extremos, né? Se há extremistas arminianos que acham que realmente Deus é só presciente, que Deus não atua e não age em nada, aí tem que lembrar, né, que o nosso Deus ele é imanente, não é Papai Noel não, né? É imanente, presente, atuando, agindo Deus quem impedirá, certo? Um Deus que determina também, né? E se existe extremistas calvinistas que acham que eu e você não temos que fazer nada para corresponder a essa salvação, a essa graça de Deus, se enganam também, né? Ambos os lados, se houver extremistas, se enganam, certo? Porque há uma necessidade clara das Escrituras, entendeu? De eu me arrepender do meu pecado, né? De eu atentar à palavra, ouvir, atentar, certo? Permitir essa ação regeneradora do Espírito Santo nas nossas vidas, santificadora, né? A gente vai ver aí com a questão, já nós vamos chegar aqui, da questão de qual o propósito realmente dessa eleição aqui. Olha a lição 1, o tópico 1 da nossa lição, né? A gente começa a ver aqui, ó, certo? Essa eleição, né? Ela nos chamando para quê? Para uma vida santa e irrepreensível, né? Então, na santificação, eu tenho algo imediato de um Deus que vem, que nos santifica, nos separa em Cristo Jesus, certo? Uma ação aí sobrenatural de regeneração das nossas vidas. Só que a partir daquele momento, né, a não ser que eu seja alcançado por Cristo, seja salvo, ele liberto, Jesus já me arrebate, já me leva logo para o céu, né? Certo? Eu e você. Aí não teve tempo de desenvolver essa santificação. Mas a partir do momento que a gente se converte, né? Se arrepende, se converte, é regenerado pelo Espírito Santo, certo? Vive uma nova vida em Cristo, agora eu tenho que andar em conformidade com essa nova vida. E exige o que da sua parte, da minha parte, meus irmãos? Exige consciência em relação a isso, não é verdade? Existe uma necessidade de uma atitude nossa também, de um querer. Não é? Eu também não vou chegar no céu na marra, está entendendo? Não existe não pode existir um pensamento desse, de que na marra Deus está me botando um cabresto e eu estou entrando no céu na marra, né? Isso é totalmente incompatível com o entendimento das Escrituras nesse aspecto relacionado à santificação, né? Onde eu preciso querer também, desejar, né? Quando a gente vê aqui, Paulo aos Efésios mesmo, aquele texto muito conhecido aqui, né? Não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito, né? Está aqui no capítulo 5, não é isso? Olha lá, verso 18. Esse encheios do Espírito, ele pode ser muito bem ali entendido como deixem-se encher. Desejem ser cheios e permitam ser cheios, não é verdade? Aí alguém pode pegar ali, Paulo está fazendo um contraste com o ébrio, né? Uma pessoa viciada, um alcoólatra. Mas vamos pegar o alcoólatra. Ah, pastor, mas o alcoólatra não tem mais controle sobre si e tal, coisa toda. Isso é relativo, né? Claro que se ele... Tem gente que já chegou no nível, né? E já se perdeu totalmente o controle. Mas a gente que já chegou no ponto onde se deixou já dominar. Por quê? Tudo começou com o quê? Com o primeiro gole, né? Nem a gente que não é alcoólatra, a gente sabe disso, porque é dito, né? E quem sabe aqui no nosso meio tem ex-alcoólatras convertidos e sabe do que eu estou falando, né? Então, tudo começou, o vício do cigarro com a primeira tragada, o vício da bebida com o primeiro gole, da droga com a primeira dose, velho. Assim vai, começa aos poucos o negócio, né? Então o ser humano vai se deixando dominar por aquilo ali. Aí pode ser que chegue um dia um nível que aí o indivíduo já entra, mas aí é quando a mente dele já está totalmente detonada, né? Já está totalmente arrebentada. Mas até então nós temos
né? Controle, nós temos um querer, temos uma decisão, temos uma atitude. Porque senão, como é que as Escrituras vão falar tanto, principalmente as cartas de Paulo, sobre o tribunal de Cristo, onde eu vou me apresentar diante de Cristo para prestar conta das minhas obras? E aí? Fica meio esquisito, né? Eu prestar conta a você das suas obras, se a gente tem uma inconsciência espiritual, vamos dizer assim, né? E a gente não, pastor, só é fechar os olhos que o Espírito Santo vai ficar me guiando para fazer a vontade dele e o querer dele, né? Então, para que Jesus dá uma ordem para a gente? Vamos para todo mundo prega o Evangelho. Para que Jesus diga, olha, ao teu próximo eu vos amei? Para que Jesus está dando uma ordem para mim e para você, de uma coisa que primeiro fosse inalcançável, segundo fosse impraticável da nossa parte? Não, nós somos só um robô, né? Então, tomar muito cuidado com extremismos teológicos, né? Quem vira aí jihadista, né, teológico, eu chamo até de terroristas. Tem muitos terroristas, entendeu? No nosso meio a gente tem que ter a cautela em relação a isso, não é verdade, irmãos? Tá bom? Então são extremistas que querem, e o pior é o seguinte, eu já reconheço, como eu reconheci aqui para os irmãos, não sou profundo nessas duas correntes, e não faço questão de... Tem gente que tem essa questão, né? Vou comprar todos os livros do fulano de tal, vou comprar todos os livros, não sei o quê. Deus abençoe, siga em paz. Só espero que você não conheça mais os livros de pensamento desses autores, desses teólogos, mais do que a Bíblia, né? Aí complica. O camarada vai ficar mais com pensamento do que com Bíblia, né? É igual gente que até hoje ainda está perdendo tempo discutindo sobre a divindade de Jesus, sabe? Aí eu digo, meu amigo, se você não consegue ler João 1, verso 1, 2, 3, e não consegue entender aquilo ali, o princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito através dele, nada do que existe foi feito se não fosse através dele, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você não consegue entender isso aí, é difícil, né? Uma coisa tão clara, tão óbvia, né? Palavra está com Deus, era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que habitou entre nós? Jesus. Então Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Pronto, acabou. Mistério, não tem dificuldade nisso, né? Só que o indivíduo, ele não consegue ler texto bíblico e conhecer, e diz, o Espírito Santo estava no meu entendimento. Só que ele quer ler todas as enciclopédias lá de Calvino e de Armínio, não sei o que, né? E aí fica complicado, quando ele dá prioridade para outras coisas, né? Para outras coisas, tá? Então, irmãos, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Olha o capítulo 1, verso 4 aí de Efésios, né? Que é a nossa leitura bíblica, certo? Então, ele nos elegeu nele, em Jesus, né? Deus nos elegeu em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em caridade, em amor. Não é verdade? Glória a Deus. Então, em quem fomos escolhidos? Em que o texto está dizendo que nós fomos escolhidos? Escolhidos em quem? Em quem que nós somos eleitos, irmãos? Está aí no capítulo 4 aí. Quem nos elegeu? Quem? Deus. Deus o Pai. Em quem? Em Cristo. Está aqui o texto, olha aí, ó. Nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu. É nesses momentos que eu falo para os irmãos, que como seria bom, pelo menos nas cartas. Tem livro bíblico que é grande demais, né? Tem Isaías com 66 capítulos, tem os salmos, né? Que são cada cântico separado ali. Então, tem livro bíblico que realmente acho que seria muito difícil se não tivesse capítulo nem versículo. Mas as cartas poderiam ter poupado a gente, né? Entendeu? Porque olha aqui, ó. Esquece esse número 4 aí do versículo.
Olha o 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoa com todas as sortes e bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Está vendo? Então é o Pai, Deus, nos elegeu nele, em Jesus. Tá? Quando foi que nos elegeu? Verso 4 aí. Antes da fundação do mundo. Antes ainda, né? Para que propósito? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. E nos predestinou, né? Verso 5 que a gente já leu e vamos daqui a pouco chegar ali, vamos por parte. Então olha só, Deus nos elege em Cristo, nos elege antes da fundação do mundo e para que fôssemos santos e irrepreensíveis, correto? Então essa escolha baseada em amor, né? Baseada em amor. Como que é baseada em amor? João capítulo 3, verso 16, certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, correto? Então, Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo também vai falar desse amor eterno de Deus, correto? Onde Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós. E a carta de João também, né? A carta de João ele vai nos retratar muito a respeito do amor de Deus, correto? Do amor de Deus, inclusive o apóstolo João, que tem aquela frase muito conhecida lá sobre que Deus é amor, né? É João que vai declarar ali que Deus, ele é amor, tá certo? Amém? Amém, irmãos? Ok? Então, foi no amor de Deus, né? Tudo isso baseado no amor de Deus, correto? Tudo isso baseado nesse amor de Deus, né? Ó, 1 João capítulo 4. Eu vou só saltar aqui os versículos aqui, tá bom? Os irmãos vejam aí, ó. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Quando ele fala que Deus é amor, porque a caridade é de Deus, que é o amor é de Deus, né? A corrigida traz caridade, tá, irmãos? Por quê? A caridade é um amor em prática. Ela que os editores da versão Almeida corrigida, eles quiseram enfatizar, né? Não, o amor ele não é teórico, né, irmãos? Ele só é teórico no conceito mundano, né? Mas para ajudar aqui a gente, aí a corrigida trouxe essa questão da caridade, que é para enfatizar o amor prático, né? Porque caridade é isso, né? É amor prático, né? É aquele que vai e faz alguma coisa pelo próximo, tá certo? Então ela quis enfatizar isso, tá ok? Mas a tradução é mesmo amor. Então ele diz que a caridade é de Deus, verso 7 de João 4 aí, 1 João, o verso 8 dizendo que Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, certo? Verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Verso 9, está vendo aí? Certo? Ele fala muitas outras coisas sobre o amor ao próximo, a partir do verso 11. 16, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Só que esse amor é revelado, é provado através de quê? Aí Paulo diz aos Romanos, né? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, certo? É aí que é revelado esse amor de Deus. Então, não é o amor de Deus algo que assim eu sinto, né? E eu amo simplesmente, né? Mas é o amor gerado em nossas vidas, em Cristo Jesus, desse Deus que já revelou o amor dele por nós, e que através de Cristo Jesus nós passamos a corresponder a esse amor, né? E também Romanos 5 vai falar que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo está assim, renovando a cada dia, né? Revigorando esse amor de Deus nas nossas vidas, correto? Amém? Tá bom? Então, essa é a base dessa eleição. Como eu falei aqui já no início, já comentei. Para nós hoje, quando a gente vai nas urnas, né? As urnas, quando nós vamos às urnas, o que acontece? A gente não está amando, né?
vou amar aquele político, né? Mas o sentido original da eleição, ela tem a ver com aquilo que você ama. Hoje ainda tem a ver com prefere, certo? Com preferência. Mas na Bíblia tem mais ênfase ainda na questão do amor envolvido nisso aí, tá certo? Na nossa questão nos nossos relacionamentos, pode ver que essa pitada do amor ela é totalmente necessária, né? Acho muito, só se for assim, já um negócio meio paranoia ou então, como é que se diz? Uma coisa sociopata, né? O indivíduo se aproximar de outra pessoa e ter um relacionamento com outra pessoa que não seja por amor. Aí já é problema psiquiátrico aí, né? Mas no normal, né, a gente se apaixona, né? Quando a gente fala assim da paixão, certo? A gente está falando de um sentimento de amor, né? Você se apaixona pelo outro, não é verdade? Até a gente chegar no nível mais profundo que é a questão do casamento, formar uma família e tudo mais, né? Então espera-se que tenha muito amor numa relação dessa, certo? É a questão da preferência relacionada ao amor. Então você vê que isso aí é uma escolha, né? A gente diz, não, mas foi por acaso. Assim, tudo bem, as nossas histórias, né? Cada um cruza com o outro, a gente até pensa, nós que cremos em Deus, a gente sabe que não é por acaso. Eu pelo menos creio que não foi por acaso, né? Que conheci Giane. Então os irmãos também com certeza. Então o que acontece? Mas eu digo em relação à decisão, à escolha, né? Porque chega um momento que você, mesmo que tenha sido por acaso que encontrou outra pessoa, vamos dizer assim, né? De um modo geral, certo? Mas vai ter aquele momento que você, né? Não, quero então construir uma vida com aquele fulano, quero construir uma vida com a fulano, quero formar uma família. Então é nesse sentido que a Bíblia vai tratar de eleição, dessa escolha, tá certo? Não é? É claro que no nosso caso não tem presciência, né? Não tem como ter. Por isso que perde tempo quem vai lá como é que é? Tem esses negócios riscados na parede, né? Traga o seu amor de volta, né? Liga pra gente que não sei o que, amarração do amor. Isso aí não vai dar certo nunca, um negócio desse, né? Porque tem que haver amor, é a decisão da pessoa, né? Não é uma ação de uma entidade ali que vai. E o pior é que assim, trabalha-se tanto para o diabo como para Deus, né? Porque tem negócio assim, desfaço também, né? Assim, faço e desfaço. Aí, esquisito um negócio desse aí, né? Aí não dá, não é verdade? Então, nós estamos falando de Deus, da eleição de Deus em Cristo Jesus nas nossas vidas, ok? Então, aí que começa, que eu falo para os irmãos da questão do extremismo. Porque vai ter corrente teológica, não, a eleição acabou, está todo mundo escolhido, o resto que se acabe. E não é por aí. Porque Deus amou quem? No João 3,16? Amou o mundo. Ué, não amou só nós aqui, né? Não amou só a mim, não amou só um grupo, só o fulano, só o cicrano. Deus amou o mundo e enviou a salvação em Cristo Jesus, certo? Então, 1 Timóteo capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, olha o verso 3 aí. 1 Timóteo 2, verso 3. Eu estou lendo aqui também, né, irmãos? Eu sei que também, estou até forçando para os irmãos responderem alguma coisa, mas eu sei que de máscara aí é horrível. Não é verdade? Estou só usando aqui, está sem máscara, porque estou bem distante dos irmãos aí, né? Quase 10 metros, 5 metros aí dos irmãos. E também, devido ao tempo que a gente precisa estar se apresentando aqui, tá certo? Mas, obviamente, né? Quando terminar aqui, a gente vai estar todo mundo mascarado de novo. Pior que um negócio até, quando os irmãos procuram aí 2 Timóteo 2, irmãos, para nós até foi algo meio, é uma coisa assim, esquisita também para nós, né? Porque, principalmente nós que na igreja, a gente fala tanto sobre irmão, tira as máscaras, seja sincero, né? Né, meus queridos? Aí só Jesus na causa, né? Irmão, vamos ser quem nós somos realmente, não fica disfarçando para os outros.
Aí justamente nós falamos tanto sobre isso, aí agora a gente tem que usar máscara. Eu vi uma foto essa semana, mas eu não consigo ver, só se for uma tecnologia da NASA que eu ainda não conheço, né? Eu vi alguém com uma máscara transparente assim, aqui, mas eu acho que era só uma propaganda, né? Não é possível, porque só pode ser plástico, né? Não tem, será que tem como ser outra tecido? Acho que não, né? Não tem como. Era muito transparente, né? Uma coisa é um tecido que a gente sabe que pode ter uma certa transparência, né? Mas ser totalmente transparente como eu vi, eu acho que era algum marketing de alguma coisa, como não deu para ouvir o áudio, né? Só ouvi só a imagem. Então, os irmãos acharam aí? 1 Timóteo 2. Olha lá, verso 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O bom e agradável, se você ver o contexto, é a gente fazer oração, intercessão, ações de graça por todos os homens. Olha lá, verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só homem, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. 1 Timóteo 2, verso 3 ao 6. Entendeu, irmãos? Então, assim, quem acredita num negócio diferente, deve acreditar então em outro Deus. Então, o camarada tem dois deuses, né? Porque eu tenho que crer num que predeterminou pessoas específicas já para a salvação e que enviou Jesus só para morrer por alguns. Aí eu teria que crer em outro Deus, que é esse Deus aqui, ó. Um Deus que quer que todos os homens se salvem e um Deus que enviou seu Filho Jesus pela redenção de todos, né? Então você tem uma amplitude aqui desse alcance da salvação, certo? Uma coletividade muito clara aqui, certo? Em relação à salvação. Então, nós temos que atentar para o que a palavra nos diz, ok? E aí você tem, junto com isso aqui, o que? Você tem a necessidade dos homens serem salvos, a necessidade dos homens conhecerem a verdade, porque, segundo João capítulo 8, Jesus fala ali o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres, né? É a libertação em Cristo Jesus, né? Ok? Então, essa redenção que é oferecida em quem? Em Cristo Jesus. Um só Deus e um só Salvador, Jesus Cristo. Tá certo? Ok? Então, nós vemos então com isso, do nosso lado, o que? O arrependimento, a necessidade do arrependimento, a necessidade de eu me converter, de eu atentar. Eu preciso conhecer essa verdade e eu preciso atentar para essa verdade. Certo? Corresponder a essa verdade. Ouvir falar desse amor e corresponder a esse amor. Ouvir falar dessa palavra, e essa palavra gera fé na minha vida, né? Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e eu corresponder, né, a essa palavra. Ok? A essa palavra. Bom? Certo? Quem tem uma linha de pensamento, de uma predeterminação de Deus, de um determinado grupo de pessoas já para ir para o céu, para a salvação, vai se complicar ali com Romanos 10 também, por exemplo, que aquele contexto de Romanos 10 está bem no meio de Romanos 9 e 11, é óbvio, né, irmãos? Mas eu digo, está no contexto do propósito de Deus através de Israel. Paulo abre tipo um parêntese no meio de Romanos para falar de Israel, do desígnio de Deus através de Israel. Se você ler Romanos, você vai ver que o 9, o 10 e o 11 é específico, falando ali de Israel, de como ver a salvação através de Israel até nós. Aí ele fala muito sobre a eleição de Israel e tudo mais. Aí ali dentro ali, do 10, ele diz assim, mas por que todos não creram? Alguém queria jogar como a Deus. Se é Deus que determina, como é que tem gente que se arrependa e é julgado por causa dessa desobediência? Aí é quando Paulo vai falar, fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quem tem que crer, quem tem que corresponder, quem tem que se arrepender, quem tem que se converter, não é Deus não, é eu e você, meu irmão. Eu e você, né? Todo dia Deus mandava lá os seus profetas, né?
Ó, porque o que teve desde o início, irmão? Deus falar, faça cara a cara lá com Adão e Eva, aí jogaram fora isso pela desobediência. Aí Deus agora vai falar através de sonho, vai falar através de anjo, vai voltar a falar ali audivelmente com quem? Com Moisés, né? Ele se revela também a Abraão, a Isaac, a Jacó, mas onde a Bíblia destaca bastante a questão de Moisés. Ó, Moisés, eu falo com os outros através de visão, de revelações, anjo. Você vem e fala ali, ó, face a face com quem fala com um amigo, não é? Então, e aí Deus vai falar através dos profetas, certo? Aí vem o sacerdócio, onde no sacerdócio, né, o profeta representa Deus diante dos homens, o sacerdócio é o representante dos homens ali diante de Deus intercedendo, né? Então fica uma via para vir e uma via para ir, né? Dois túneis, não é verdade? Até isso tudo ser restaurado em Cristo Jesus, né? Uma via única em Cristo Jesus, ou caminho, pronto, não tem mais dois túneis, tem um só, certo? Então, isso é revelado em Cristo Jesus, certo? Essa eleição, tudo convergido para Cristo, por isso que Romanos, Efésios capítulo 1, fala dessa convergência, verso 10, onde nós lemos, de tornar a congregar em Cristo, né, todas as coisas, certo? Tudo voltado para o Senhor. Então, qual o propósito? Uma vida santa e irrepreensível. Aí o verso 4 aí, ó. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, certo? Irrepreensíveis. Tá? Então nós temos aqui a questão da santificação, que é do ser santo, que é separado do pecado. Irrepreensível significa sem defeito, sem culpa, né? Aqui em Efésios mesmo, olha a exigência prática da palavra. Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andeis como é digno daquela eleição, né? Certo? Essa vocação, desse chamamento. Ok? Porque daqui a pouco a gente vai chegar lá em Romanos, não tem como a gente não passar por Romanos, que é um texto também muito conhecido, que é o de Romanos 8, 29 e 30, a respeito dessa questão. A gente vai ver que ali Paulo usa esse termo chamado, né? Aos que predestinou, chamou, certo? Então, o vocacionado, né? O vocacionado, tá certo? Que tem aquela vocação, tá bom? Aquele chamado para algo, né? Para algo, ok? Então, olha aqui, ó. Nós somos separados do pecado, fomos chamados e predestinados, né? Para eleitos. Vamos lá, vamos chegar na predestinação ali, né? Que é o propósito. A gente já começa a entrar no propósito. É difícil você não entrar. Por isso que o verso 5 já vai falar do predestinados, correto? E nos predestinou. Porque eleitos para sermos santos, eleitos para sermos irrepreensíveis. E o capítulo 4 aí de Efésios 1, né? Nós temos que andar como é digno da nossa vocação, dessa eleição, desse chamamento. Ok? E aí ele vai dizer ali, ó, andarmos em humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Capítulo 5, ele retoma o verso 17, capítulo 4 ainda, verso 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andavam também os outros gentios, na vaidade dos sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Né? Você lembra que vimos semana passada aqui, ó, Efésios capítulo 2, verso 12? Como é que nós vivíamos? Olha lá, capítulo 2, verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era como vivíamos. Paulo relembra isso aqui no capítulo 4, verso 18, dizendo, vocês viviam assim, gente, mas não anda mais assim, né? Vocês agora entenderam para que vocês foram eleitos e qual é o propósito, correto? Tá bom? E ali ele vai falar de muitas outras coisas práticas. Não sei se vocês lembram que na semana passada
a gente dando a introdução aos Efésios, eu falei para os irmãos que o capítulo 1, 2, 3, 1, 2 e 3 é assim, tudo é teológico, é óbvio, né? Mas vamos dizer assim, 1, 2 e 3 é uma introdução assim, mais teórica, né? De muitos conceitos bíblicos, de muitos fundamentos bíblicos. Aí do capítulo 4, 5 e 6 da carta aos Efésios, certo? Lembrando que para eles lá não tinha essa separação, né? Para nós tem essa separação de idade. Mas para nós, do 4 em diante, já vamos ver uma questão prática, né? Certo? É o professor dizendo, agora a gente vai lá para o laboratório, vamos botar em prática isso aqui. Vamos fazer experimentos. Aí é quando você vai ver a parte prática aqui da fé cristã. Correto? Dessa vida santa, dessa vida irrepreensível. Não é? Porque seria muito fácil, é igual a questão do amor, né? Muito fácil eu ficar simplesmente falando do amor por falar. Isso é uma teoria. Eu até, alguém, uma vez, eu lembro de um pregador lá na sede, que aí ele falou assim, fala que você ama seu irmão aí, e tal. Aí eu até brinquei, eu estava do lado pastorizando. Aí eu disse, pastorizando, acho que a pergunta tinha que ser outra. Pergunta do irmão se ele se sente amado por você. Eu brinquei assim com ele no ouvido dele, né? Ali, né? Porque realmente, né? É assim... Até que tem gente que tem dificuldade, até de falar para o outro eu te amo, certo? A gente tem muito bloqueio nisso. Mas é mais fácil do que o outro dizer, né? Poxa, eu me sinto amado por você. É mais difícil ainda, o outro falar isso de nós, né? Realmente, tá? Então é o grande desafio. E do amor e da própria fé cristã, né? E dessa questão da santificação. Eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Beleza, mas o que Deus acha de mim, né? Será que Deus acha que realmente eu sou santo, né? Aí que está, né? Então, essa finalidade é apresentar qual é a finalidade dessa eleição, dessa escolha de Deus, certo? Aqui, capítulo 5, verso 27, aos Efésios, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo falando do cuidado que os maridos têm que ter com a mulher, como com as mulheres, como Cristo ele tem com a igreja. E qual é o propósito? Sermos sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Amém? Tá? Então, irmãos, aí dessa eleição, Paulo fala no verso 5, e nos predestinou, né? Voltando no capítulo 1, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Predestinar, irmãos, é determinar antecipadamente. Né? Predestinado, predeterminado, ok? Predeterminado. Então, pensa aí numa fábrica, onde você tem ali os produtos, né? Uma linha de produto. Aí vai tudo para o mercado, né? Toda fábrica ela tem já o seu mercado definido, né? Certo? Seja por pesquisas lá de marketing, mercado, obviamente, que aí o meu mercado é aquele ali, né? E por determinações de lei, por forças de lei, né? Que pega e diz assim, não, aqui, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um sonho de ter um carro tal, a diesel, mas não tem jeito, só vende lá na Europa. É o mesmo carro, da mesma Chevrolet, entendeu? A carcaça é toda igual. Só que aí o motor é diferente. Esse aí, por força de lei, não tem jeito. Esse carro não vai poder entrar nunca aqui no Brasil, porque quando bater no Detran, o Detran olhar o quê? Diesel não pode. Esse carro aqui não pode. Então não vai poder ser usado aqui no Brasil. Não tem jeito. Né? Só se fosse na ilegalidade. Tá? Então, você tem a fábrica. Agora, se o fabricante pega e diz assim, ok, produziu 10 lotes de tal produto, mas separa o lote 4 e o 6,
porque esse lote foi liberado para nós exportarmos ele lá para o Japão, entendeu? Então é quando você faz algo e predetermina, né? Determina um propósito para aquilo ali, certo? Um propósito para aquilo ali, ok? Então, nós vamos ver que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. Isso aqui é um outro ponto interessante, porque as pessoas ficam brigando por eleições individuais, né? Eu sou eleito, fulano não é eleito, eu sou eleito, ciclano não é eleito, entendeu? Enquanto que a gente vai ver desde o Antigo Testamento, quando a gente fala das eleições, a gente vai ver a eleição de Israel, e na Nova Aliança a eleição da igreja, de um povo. É tanto que a Bíblia fala muito sobre povo, sobre povo, sobre corpo, né? A gente até usa no nosso meio pentecostal, a gente gosta muito de exércitos, soldados de Cristo e tal, né? Guerreiros de Deus, etc. Entendeu? Mas você vê, corpo, né? Povo, própria palavra igreja. Os irmãos veem que eu tenho batido muito aqui. Um indivíduo sozinho, ele tem que ter muita cautela de se chamar de igreja sozinho, isolado, né? Eu sou igreja é eclésia, é uma reunião, uma assembleia daqueles que são chamados para fora. A essência dessa palavra, ela já é totalmente coletiva, ela é totalmente plural, né? Então, nós somos igreja, certo? Então, já essa parte de eleição, de predestinação, ela já tem em si, já muito atrelado esse aspecto coletivo da coisa, né? Então, aí você já toma cuidado com gente que vai para o extremismo da coisa individualizada, ok? E que a predestinação, o propósito, abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Lembra do barco que eu falei no início aqui, né, do estudo? Certo? Que é uma analogia muito interessante. Então, um barco conduzido por Cristo Jesus, certo? Porque Ele é que nos leva a Deus, não tem outro caminho. Podem ter outros barcos, mas o único barco que está predestinado a chegar lá, certo? E aí nós somos chamados, né? Amados por Ele, eleitos para fazermos parte desse barco aqui, certo? Agora, eu preciso estar dentro dele para eu alcançar esse destino estabelecido, predestinado, né? Esse destino que vai chegar a Deus, esse barco vai chegar a Deus, esse barco não vai afundar, esse barco não virá a pique, com certeza não, correto? Que é garantido por Deus, tá bom? Aleluia. Então, Paulo aqui fala do benefício de sermos adotados, né? Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. É Paulo que vai usar esse termo de adoção, né? Certo? Ele também está, vamos dizer assim, meu Deus, ele está nas entrelinhas de outros textos bíblicos, é claro, né? Por exemplo, quando a gente lê João capítulo 1, verso 12, né? Veio para os seus não receberam, mas tantos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Então quer dizer, se eu não sou filho, em algum momento eu passo a ser filho, eu acho que a única coisa que vai explicar isso é que eu fui adotado, né? Sou um filho adotivo, né? Eu acredito, né? Os irmãos me corrijam aí se tiver algum outro caminho, né? Tudo bem, que a gente pode falar, não, pastor, mas eu conheço gente que não é adotado legalmente, né? Mas eu estou falando em relação ao sentido, né? Estou falando do sentido da adoção. De certa forma é adotado. Porque é tanto que a gente acaba até brincando, né? Por exemplo, volta e meia, assim, a gente até brinca às vezes com alguém, você é tua filha? Não, você é meu filho adotivo. Não é nem que foi adotado legalmente, mas só porque tem aquela afinidade, né? Porque tem aquele relacionamento mais estreito, certo? Aqui no sul já não tem, que é meio difícil, mas para nós lá no norte e no nordeste, eu não sou do nordeste não, tá? Eu sou do norte, lá da Amazônia. É que às vezes o pessoal aqui chama tudo de norte, né?
Então eu sou lá mais pro ocidente lá, pro nosso oeste, tá certo? Então o que acontece? Lá é muito comum isso, muito comum. Às vezes as famílias vêm do interior, né, de longe, distante, elas se acabam se desfacelando. Então eu cresci vendo muito isso. Filho da família tal, do fulano tal, que cresce em outra família mesmo, porque às vezes vem para a capital para estudar e tal, aí cresce, fica junto ali, às vezes fica sendo aquela empregada da família ali e tal, né, cuidando aí depois toma rumo na vida. Eu vi isso muito acontecer na casa das minhas tias, lá em casa também, quanta gente ficou, tanta gente morando lá, quase virava nosso irmão. A gente até fala isso, né, essa aqui é adotada, é da casa aqui, né, e tal. Então, é quando não é de nascimento, né? Não é aquele filho ali que você vê, o filho legítimo de sangue, mas é adotado. Quem são os filhos que a Bíblia chama os filhos de sangue, vamos dizer assim? É o povo de Israel, nós sabemos disso, né? Jesus veio para os seus não receberam. Não recebeu? Que era ali a figueira, né? Ali a figueira realmente, a Israel e tal, a oliveira verdadeira, né? Paulo fala aos Romanos. Mas aí teve um espaço para mim e para você, sermos enxertados, né? Sermos adotados. Olha que coisa maravilhosa, né? Coisa linda, né? Essa oportunidade que Deus nos dá, certo? Então é Paulo que vai usar muito. Ele é o único escritor que usa esse termo diretamente, né? Ele não fazia parte do sistema legal judaico, certo? Mas era comum no sistema romano e grego, tá? Era conhecido ali entre o mundo político e filosófico, cultural daquela época, né, que era o que prevalecia, apesar de ser o Império Romano que dominava na época de Jesus, mas a cultura grega ainda era muito forte, tanto que eles falavam grego, né, não falavam latim, né, ali só os romanos mesmo falavam, né, ou então que era muito culto e estudado, mas o povo de um modo geral falava era grego, né, ainda, tá, mesmo no Império Romano, e nem o povo nunca aprendeu a falar latim, o povo mesmo não, né? Ficou sendo o grego ali prevalecente, tá bom? Então o que acontece? Mas é um termo que Paulo usa ali do Império Romano, da cultura grega, ok? E aí nos revela esse propósito de Deus, esse amor de Deus, essa reconciliação, né? Que Deus nos concede em Cristo Jesus. E nos dá essa oportunidade agora de alcançar uma posição imerecida, certo? Concedida por Deus, a sua graça maravilhosa, né? A sua graça maravilhosa, que é sermos agora feitos filhos de Deus. Aí, quando a gente fala de adoção, a gente vai lembrar de outra coisa, que fala para os irmãos tomar cuidado com extremismos teológicos. Não, porque já existe os filhos da ira e os filhos da salvação. Não tem mais jeito, um não passa do lado. É? Então vamos rasgar Efésios capítulo 2, né? Você tem que rasgar Efésios capítulo 2, porque Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes. Nós andávamos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, né? Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também. Nós éramos também filhos da desobediência. Nós também estávamos andando segundo o diabo, andando segundo o curso desse mundo, dominados por esse espírito maligno, né? Fazendo os desejos da carne, certo? A vontade, os desejos, os pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Capítulo 2, verso 3. Então, quem vem com extremismos, falando de eleição e predestinação, no sentido de já ter uma determinação de quem vai para o céu e quem vai para o inferno, tem que jogar fora Efésios capítulo 2, da sua Bíblia, e outros textos, né? Mas um deles já vai ser esse aqui. Porque, verso 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça de Deus,
que preparou tudo isso aqui, nos vivificou em Cristo Jesus e nos mudou de posição, né? Nos permitiu, nos concedeu a conversão, né? Está no rumo, opa, virou 180, conversão. Não pode ser 380, 360, não volta para o mesmo lugar, né? Então tem que ser 180 para mudar de rumo, qualquer outro grau menos o 360, certo? Então é a nossa conversão, tá? Glória a Deus. Amém? Olha que privilégio, né? É esse da adoção. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, uma nova imagem em Cristo Jesus, né? Nós éramos filhos da desobediência, sem Cristo, separados de Israel, estranhos conceitos, não tínhamos esperança, não tínhamos Deus no mundo, filhos da ira, dominados pelos desejos da carne, certo? Condenados. Aí agora, olha só que as bênçãos, né? Ele nos predestinou em Cristo Jesus para esse propósito, né? Glória a Deus, para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, né? Tudo em Cristo, nada sem Cristo, nada, tá? Deus concede a redenção e a remissão dos nossos pecados, restabelece a comunhão com Ele, Deus, certo? Uma ação dele. Tem até um erro aqui que eu quero crer que foi um erro do digitador lá, certo? Da edição, né? Na nossa revista, no tópico 2, predestinação para os filhos de adoção, subtópico 3, no segundo parágrafo. Entretanto, em Cristo, o Pai, ele fala assim, reconciliou-se com os homens, né? Tudo bem que foi Deus que preparou essa reconciliação, é lógico, mas aí é meio esquisito. Deus preparou tudo para o homem, quem está desviado, assim como era o homem de nós, né? Deus que estava afastado de nós, né? Nós é que estávamos, então ele nos reconciliou, ele preparou tudo para nos reconciliar, certo? Porque se fala assim, Deus se reconciliou, parece que Deus que está pedindo perdão da gente, né? E Deus que estava errado e Deus está se reconciliando com a gente. Então não é isso, né? Então houve até deu uma arriscada aqui. Então é Deus preparando a reconciliação nossa com Ele em Cristo Jesus. Deus concede a redenção, a remissão dos pecados, restabelece a comunhão, passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão, as promessas de Abraão, a vida eterna, transformados filhos de Deus. Né? Então, por isso, verso 3 de Efésios 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Olha quanta coisa maravilhosa, né? Semana passada a gente falou muito sobre isso, e hoje tem muito e nunca vai acabar, não é verdade, irmãos? Tá bom? Nunca, certo? Então, Marcos 16, o imperativo de Jesus. Vamos por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E Romanos 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Né? Então, é um despertamento, né? Nós estávamos entenebrecidos, mortos. E Deus em Cristo Jesus nos vivifica, nos ressuscita, nos mostra, não é verdade, as glórias eternas, nos mostra heranças eternas, bênçãos espirituais, certo? E aí a gente tem que permanecer, tá bom? Não é? Então esse propósito é lógico, né, gente? É a salvação da nossa alma, né? O fim da nossa fé, salvação da nossa alma. É isso que fala a palavra de Deus. Qual é o fim da nossa fé? Pedro fala, né? A salvação da nossa alma, certo? Deus deseja que todos os homens se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Já lemos alguns textos, já tem aqui Atos 17:30, tá bom? E isso se refere à questão da salvação. Então, por exemplo, temos outros textos que falam sobre a predestinação, não é só aqui Efésios. Por exemplo, Atos 4, verso 28, vai falar ali de predestinação, tá? Mas o que acontece? Atos 4, verso 8, vai falar de predestinação. Agora,
mas não essa questão da salvação, ok? Ele fala ali do que Deus havia determinado antes da morte de Jesus, e como ali os religiosos judeus, os fariseus e tal, o Sinédrio ali, juntamente com as autoridades romanas, eles maquinaram tudo aquilo ali para matar Jesus. Só que a Bíblia vai falar aqui que já estava até anteriormente determinado, ó, verso 28. Esse anteriormente determinado significa pré-determinado. Então aqui, claro, que tem a ver com a salvação, tem, é lógico, né? A morte de Jesus tem tudo a ver com a salvação, certo? Mas não em relação à predestinação para a salvação individual, pessoal aqui, ok? Aí nós temos Romanos 8, porque esse termo predestinado, predestinação, as variáveis aí, aparecem 6 vezes no Novo Testamento, tá bom? Aí nós temos Romanos 8, verso 29 e 30, olha aí. Olha o verso 20, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Um Deus que decreta, né? Certo? Por isso que eu falo para os irmãos, às vezes, essa moda muito de eu determino, a gente não determina nada, né? Determina é Deus. Se alguém tem poder para fazer isso, é Deus. Certo? Agora, se eu e você profetizarmos algo que Deus determinou, é lógico, né? Certo? Aí sim, mas porque Deus determinou. É igual a gente que acha que lá na história de Elias, Reis 18, né? 19 e tal. Aí você tem ali, tem gente que acha que Elias um dia acordou do nada. Hoje eu estou afim de que fique 3 anos e meio sem chover. Para de chover. Tem gente que acha que é isso. Não é. Isso aí é Deus que determinou, e aí o Espírito de Deus inspira o profeta, certo? A determinar, a falar, e tudo bem, já é consequência, segundo passo. Mas o primeiro foi de Deus, o Deus que determinou aquilo ali. Correto? É a palavra do Senhor que veio a Elias. Né? Então, atentar para isso. Tá certo? Então, olha lá. Porque os que dantes conheceu, verso 29, esse conheceu, ele tem a ver com, de certa forma, essa escolha, essa eleição. Esse conhecer, ele tem muito a ver, nesse caso aqui de Romanos 29, certo? Esse Deus que ali, né, já tem uma presciência, e uma presciência relacionada à escolha. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse chamou. Né? Então, quando ele predetermina esse propósito, aí nós vamos ser chamados. Aos que chamou, justificados. Aos que justificou, glorificados. Né? Então, há um propósito. Eu quero fazer parte desse propósito, então eu vou atender esse chamado. Vou atender esse chamado. Certo? Preciso atender esse chamado para fazer parte desse propósito. Todos nós já assistimos um filme ou lemos algum livro que fala de alguém que é chamado. Você é o iluminado, você é o chamado, você é o predestinado e tal. No início o camarada foge daquilo ali, ele não quer aceitar aquela missão, ele não quer aceitar aquele desígnio, ele não quer aceitar aquele propósito. Mas normalmente lá no meio da história ele começa a aceitar, né? Normalmente tem que acontecer um problema muito grande, tem um monte de gente morrer, tem que o mundo se acabar, e o cara, né, eu tenho que ajudar ali. Aí ele vai atender o propósito, aí ele atende ao chamado, entendeu? Pode ver que já tem no nosso imaginário artístico, cultural, né, vamos dizer assim, do ser humano, já um pouco, muito relacionado a essa questão aqui, tá certo? Relacionado a essa questão aqui. Mas, olha lá, aí no momento que eu aceito ser chamado, eu aceito o meu chamado, aceito o meu propósito, então vamos lá, eu tenho que ser justificado. Aí não é de qualquer jeito, entendeu? Tá? Fulano vai fazer aquilo, fulano vai fazer aquilo, fulano vai fazer aquilo, não quero. Aí um dia atenda o chamado. Agora eu estou pronto, eis-me aqui. Beleza, então agora você vai ser treinado, você vai ser capacitado, você tem que estar apto para aquilo ali.
Se lembra uma parábola de Jesus? Teve um rei deu uma grande festa lá, aí chamou todo mundo, aí um monte de gente se escusou, né? Os convidados. Ah, eu não quero, eu não estou afim, tal. Olha lá o que Jesus está falando, hein? O assunto é eleição e predestinação. Se fosse aquela coisa com o cabresto amarrado, aqueles convidados que Jesus fala na parábola, poderiam se excusar? Não poderia, né? Eles não poderiam dizer, comprei um campo, vou ver. Meu filho vai casar, eu vou lá resolver o negócio. Eu comprei a junta de boi, não posso ir. Jesus não ia falar sobre isso, da possibilidade da pessoa não aceitar um convite, se tudo já está predestinado da forma como alguns entendem isso erradamente, né? Já num extremismo cego, entendeu? Então as pessoas se escusaram. E é interessante, quem não tinha nada a ver com a história, aí o camarada diz assim, o dono da festa, quer saber uma coisa? Sai agora pelas ruas e baladas, convida a gente, se for preciso até força-os para vir para essa festa. Pode dizer que tem lugar e pode mandar vir. Aí vem todo tipo de gente. Mas também, quando lá dentro da festa ele olha alguém que não tem na veste nupcial, né? Diz assim, olha só, não, tudo bem, mandei chamar todo mundo, dei oportunidade para todo mundo, mas também você não pode estar aqui dentro desse jeito. Pode tirar ele. Ou seja, o camarada também que tinha nada a ver com a história, ele aceitou o convite, só que ele tinha que parar com um pouco de bom senso e dizer assim, não, mas também deixa eu ver onde eu vou entrar, que festa é essa que eu vou participar? Deixa eu também ver no que eu posso me enquadrar, que eu preciso me enquadrar aquilo ali. Aí olha aqui, entra a justificação, certo? Beleza, há um propósito, está tendo uma grande festa, eu estou sendo chamado, certo? Tem chamado que se excusou, pulou fora da festa, mas tem agora chamado que não tinha nada a ver inicialmente e agora recebeu oportunidade. Mas agora eu preciso passar por essa justificação, né? Preciso ser justificado diante de Deus. Entendeu? Aí a nossa santificação, a nossa regeneração, né? Essa nova imagem de Cristo que é gerada em nós, em nossas vidas, essa nova natureza de Jesus, né? Andar no Espírito, viver no Espírito, produzir o fruto do Espírito, amém? Por fim, a estes glorificou, né? Ou seja, aí são toda a sorte de bênçãos espirituais nos concedida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a eleição é Deus nos escolhendo em Cristo, um povo para si mesmo. A predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Dessa forma, a questão da predestinação não significa Deus decidindo, né, antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja para os eleitos em Cristo. Seja ou venham que venham a existir, não é verdade? Que ele quer dizer isso. Deus predestinou como eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, deveriam ser, em primeiro lugar, conforme a semelhança de seu Filho, Romanos 8, 29, já lemos. Em seguida, chamados, o verso 30, justificados, glorificados, santos e irrepreensíveis, Efésios 1, 4, já lemos também. Adotados como seus filhos, né? Redimidos, tudo lá em Efésios 1, 5, 7, nós já lemos, para o louvor da sua glória, verso 1, 11 e 12, certo? Aqueles que receberam o selo do Espírito, nós falamos muito sobre isso na semana passada, destinados para uma herança, serem criados para realizar as boas obras em Cristo, né? Que é o Efésios 2, 10, certo? Não pelas obras para que ninguém se glorie, o verso 9, e aí, criados para realizar as boas obras em Cristo Jesus. Obviamente não somos salvos pelo que fazemos, mas se somos salvos em Cristo Jesus pela fé, através da sua graça maravilhosa, nós precisamos praticar agora isso, né? Ser e fazer, né? E praticar. Amém, amados? Tá? Então, não foi uma medida de emergência, a predestinação mostra, né, que não foi uma medida de emergência, né? Quem faz lá na empresa que a gente falava muito assim, né? Chegava ali aqueles pedidos de urgente, aí o
o amigo já olhava assim, urgente é tudo aquilo que não foi planejado antecipadamente, que não foi feito no seu tempo, né? Mas a gente sabe, né, irmãos, que às vezes existem as emergências, né? Coisas que não estão planejadas, isso acontece em todas as áreas, né? Mas às vezes, normalmente o tal do urgente não era o que era emergência, era o que realmente já estava sendo avisado já há muito tempo, mas alguém não queria cuidar daquilo ali, né? Aí vai virar uma urgência, né? Uma emergência, tá? Então, o plano da salvação não é isso não. Ó, antes da fundação do mundo, né? Estava lá. Aí Deus foi pego de surpresa com a queda de Adão e Eva. Deus foi pego de surpresa com a desobediência de Israel. Deus foi pego de surpresa um povo negando Jesus lá e tal. Quem pego de surpresa? Quem pego de surpresa é eu e você. Né? Se a gente soubesse que ia chegar essa onda de coronavírus aqui para valer mesmo, nós tínhamos feito estoque de álcool em gel, né? De máscara, e o álcool em gel que voltou já para o preço normal aí, né? Do vidrinho aí de 500 ml aí para R$10, 14, teve gente que pagou R$40 aí, 50, 60, quando tinha, né? Então, então nós é que somos pegos de surpresa, não Deus, né, irmãos? Amém, queridos? Tá? Então, eleição significa o quê? Traz a ideia de escolha, né? Qual a finalidade específica da eleição? Segundo o apóstolo Paulo, a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Literalmente, o que significa predestinação? Predestinação significa literalmente determinar antes. O que moveu o Pai a nos adotar? O amor, né? O amor. Em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos da salvação? A sublimidade dos propósitos eternos em promover a salvação consiste no amor de Deus. Amém, irmãos? Queridos, longe de ser, né, um seminário, né, um estudo profundo, pelo amor de Deus. Aqui foi apenas uma breve reflexão, tá certo? Uma breve reflexão. Depois eu vou ver se eu estou gravando aí para poder depois a gente postar e compartilhar com os irmãos, para poder rever, não é? Essa questão. Então você pode se aprofundar, tem mestres e doutores aí em eleição e predestinação, e você vai aí fazendo algumas, vai ponderando, certo? Mas lembre-se, não só em relação a esse tema que é meio polêmico no nosso meio pentecostal, no nosso meio assembleano, como eu falei, né? Porque realmente o pastor assembleano mesmo, aquelas primeiras gerações, nós agora que já começamos a polemizar alguma coisa, né? Mas os primeiros pastores, quando começava a polêmica do negócio, eles já pulavam fora, né? Sempre eram os assuntos que já eram consensos, né? E esse era um assunto polêmico, né? Mas nós não poderíamos fugir dele nunca. Graças a Deus, a Assembleia de Deus se fortaleceu aí cada vez mais e mais, é uma igreja madura, e abriu o entendimento para isso, e se conscientizou da necessidade de tratar desses assuntos e outros, né? Sem medo nenhum, sem tabu nenhum, tá certo? Então você pode se aprimorar, com certeza, mas nunca se esqueça do centro aqui, né? É a palavra de Deus, é a Bíblia, tá? Ouça o que tal pastor, tal pregador, tal teólogo está falando, mas ali ele deu aquele raciocínio ali, vamos lá, esse raciocínio está onde aqui na Bíblia, né? Porque as pessoas, não, tem uma moda de estar na entrelinha, não sei o quê. Então, isso aí sempre é um sinal amarelo. Sinal amarelo, você avança ele com cautela, né? Certo? Então, você observa lá e vê. E o que está na entrelinha aí vai ser suposição humana. Aí é entendimento humano. O que vale é o que está escrito, certo? Claramente. Fora o que não está escrito claramente, certo? Aí são polêmicas. Aí vai da liberdade que Deus nos dá de raciocínio, de filosofar, de argumentar, o que sem problema nenhum, né? Só não vai poder ser uma verdade absoluta. Verdades absolutas é aquilo que a Bíblia claramente declara, que não há dúvida nenhuma, que você tem amplas passagens bíblicas, porque uma doutrina bíblica, uma doutrina realmente bíblica, bem fundamentada dentro da exegese, né, da questão
da hermenêutica e tal, ela é amplamente discutida na própria Bíblia, de modo geral. Você começa lá, você tem no Antigo Testamento, você tem Novo Testamento, você tem as palavras de Jesus, você tem ali os ensinamentos dos apóstolos, dos profetas, aí você, dentro, em cima desse fundamento, você constrói um edifício. Aí legal. Mas aquilo que não está muito claro na Bíblia é apenas conjectura, é apenas argumentos humanos, uma corrente teológica. Você respeita, você ouve, mas pode não ser exatamente uma verdade absoluta. Tá certo? Amém, queridos? Vamos ficar em pé então para a gente orar nessa manhã.